Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas e esse vídeo é para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é aquele tipo de aventura de RPG que você tem um mestre e um jogador, tá? Então, eu tô aqui para falar porque é uma coisa que eu acabo jogando, eu jogo muito mais do que solo, né? Ao longo da semana eu faço isso 4, 5 vezes, sendo que jogar RPG solo, né? Embora eu jogue muito, mas em quantidade de tempo, dá muito menos do que o que eu jogo nesse esquema, tá? E vou falar quais as vantagens, por que eu acho tão legal, o que isso tem de bom, e tirar algumas confusões e dúvidas. Porque eu não sei se... Deixa eu apertar aqui. Eu não sei se vocês sabem ou já viram, também existe uma galera que costumava e ainda costuma chamar aventura solo, esse tipo de aventura, de um mestre e um jogador, chama de aventura solo. E aí eu vou também debater um pouquinho essa questão, né? Lembrando, galera, que aqui eu tô falando de um jogo com 2 pessoas no esquema tradicional. Um mestre, né, cumprindo aquela função de apresentar os lugares, de escrever e tudo, e um jogador, tá? Uma coisa tradicional. Aqui eu não tô falando do co-op, né? Eu acho bem legal as coisas do co-op. Agora com altares, me bateu a vontade de jogar cooperativo, né? Mas eu confesso que antes do altares eu não tinha interesse, assim. Né, no cooperativo nunca me chamou a atenção, né? E isso mudou com o Altares, mas eu ainda não joguei o Altares cooperativamente. Eu já fiz algumas coisas solo, mas cooperativo não. Mas antes disso eu nunca tinha muito interesse. Então aqui eu estou falando da minha experiência nesse esquema tradicional, né? Como começou isso? Começou lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar em Piracicaba, em que eu conheci um professor na escola que eu comecei a dar aula, e eu sempre estava com livros de RPG, e lendo RPG e falando de RPG, e ele se interessou bastante. Aí ele apareceu um dia com o Old Dragon na mão, e a gente começou uma partida, deu mestrando para ele. Essa partida ela foi quase um ano, só nós dois jogando toda semana, toda quinta-feira, né? Tem 1 zilhão de histórias, não só dentro da campanha, mas fora, como por exemplo... A dona da escola não gostava, então a gente ia jogar no estacionamento, e aí a gente comprou miniaturas, e a gente ficava lá no estacionamento jogando com miniaturas, aí os alunos chegavam e viam, e aí vários alunos começaram a querer jogar. Então depois de um ano o grupo aumentou bastante, quando todo mundo faltava a gente jogava solo, né, nesse sentido assim, né, já vamos falar do solo, a gente jogava nós dois, e a história continuava, e isso durou por quase 3 anos. Eu lembro que o personagem dele se chamava Perseu, ele tinha muita sorte nos dados, e o personagem dele chegou num nível muito alto, assim, eu nunca vi. Nunca participei de uma campanha em que um personagem chegasse num nível tão alto assim, por boas escolhas e também por muita sorte. Meu cabelo tá até esquisito, né? Aqui, meu Black Power! E recentemente, atualmente, né, de uns 2 anos pra cá, eu faço isso com algumas pessoas, 3 ou 4, hoje eu vou citar o exemplo do Diego Andrade, né? Grande Diego. Ele me autorizou a falar da nossa campanha, né? E Diego, vou dar um spoiler aí que ainda não apareceu na nossa campanha, tá? Fica aí de olho caso você esteja assistindo. E eu gosto demais. Aí agora eu vou falar das vantagens, né? Por que eu gosto? Primeiro, o lance da imersão. O que eu mais gosto é da imersão. Quando você está em um grupo de jogadores e o mestre, é muito fácil ter distrações, é muito difícil você colocar todo mundo no mesmo clima, né? Porque tem o lance da espera, né? O jogador teve a ação dele, ele vai ter que esperar aquela rodada terminar, e se o cara não tiver realmente comprometido, ou o cara só não está num dia bom mesmo, é muito fácil perder o foco, aí um comentário ali, aquelas piadinhas, a síndrome de coxinha que acomete uma boa parte dos jogadores brasileiros, né? Que tudo tem que virar piada, nada contra. Eu sei que tem muita gente que gosta, tem muita gente que joga por isso, mas pra mim não funciona. Eu não vou ficar me forçando a jogar em mesas que pra mim não funciona, simples assim, né? Então pra mim. Então tem esse lance da imersão. Por exemplo, as minhas aventuras, elas são muito imersiva assim, dentro do personagem quase que o tempo todo. Então tem muito diálogo em caráter, tem muita interpretação, né? A questão do clima, é muito mais fácil criar um clima. Então essa é a primeira coisa que eu gosto muito. A segunda coisa é a questão do tempo, né? Eu não gosto de passar muito tempo jogando RPG. Nunca gostei. Embora lá quando eu era adolescente, a gente até fazia algumas partidas de 3 horas,
3 horas e meia, mas era um outro período. Depois que eu virei adulto, eu parei de gostar dessas coisas longas. Então eu costumo dizer que para mim o ideal é de 1 hora a 1 hora e meia. E atualmente eu tenho jogado por 1 hora. E o legal é que 1 hora rende muita coisa. Eu vou dar o exemplo da campanha que eu faço com o Diego, que a gente vai completar 1 ano em julho de campanha. E assim, aconteceu tanta coisa, e não é coisa apressada, é tudo que foi sendo construído aos poucos, e as coisas foram acontecendo, e os NPCs foram aparecendo, e tudo. E quando você está jogando com uma outra pessoa só, você está mestrando, ou você é o jogador e estão mestrando para você, 1 hora é tempo suficiente para criar uma boa ambientação, para gerar cenas muito bacanas, e é muito bom para gerar tensão, porque é um tempo que dá para fazer muita coisa, mas ainda assim não é tão grande o suficiente para que seja uma aventura fechada, de maneira geral, embora exista, né, one shots de 1 hora, até menos. No meu canal aqui solo tem aventura de 1 minuto e 30 segundos, né? Mas assim, é legal porque dá pra você levar num clímax e parar ali, gerar uma tensão, então fica como uma série mesmo, que em grupo é mais difícil. Essas são as coisas que eu mais gosto, as duas coisas que me levam a gostar muito, porque 1 hora pra mim é a perfeição, assim, sabe? Assim, dá pra criar uma excelente imersão, e aí quando começa a dar aquela pontinha de cansaço, acabou. Né? Até 1 hora e meia, de boa, né? Eu não me imagino jogando RPG, seja em grupo, seja solo, seja qualquer modalidade, por mais de 2 horas, assim, é uma coisa impossível na minha vida. Eu até posso fazer, se me convidarem e tudo, mas seria algo muito entediante pra mim. E deixa eu ver. Então é isso, né? Já vou contar a minha experiência com o Diego, vou trazer a experiência de várias pessoas com quem eu tô jogando, né? Com o Giovanni, com o Adriano, eu vou trazer vídeos separados. Hoje é para falar da experiência com o Diego Andrade, né? Grande Diego, né? Acabou virando um grande amigo também. E tem uma confusão que no passado muita gente, principalmente no meios bem tradicionais, principalmente do D&D, chamava esse tipo de aventura, em que tem o mestre e um jogador, de aventura solo, né? E isso gera muita confusão. Até hoje a galera que é mais bitolada no D&D tá um pouco acostumada com esse termo. Então, volta e meia aparece alguém falando: ai, cara, eu achei que aventura, que RPG solo era aquele que era um mestre e um jogador. É, assim, relativamente comum aparecer pessoas comentando isso. E não, né? Isso é um erro. Por que eu acho que é um erro? Primeiro, porque são 2 pessoas. Né? Já começa por aí, né? É difícil chamar uma coisa solo de 2 pessoas. Mas aí a pessoa argumenta: não, mas a aventura, o aventureiro está se aventurando de forma solo. Mas aí cria um problema, porque aí você está focando só no personagem jogador, no jogador. E, cara, essa divisão de que o mestre não está jogando RPG é uma coisa que, assim, sinceramente, acho que até a própria Wizard of the Coast já deixou para trás, né? É um pensamento muito antigo essa história de que o mestre não está jogando. O mestre está jogando, está cumprindo uma função diferente daquela do jogador, mas os dois estão construindo a história juntos. É um acordo que eles fazem. Então, o mestre é tanto jogador quanto mestre. E aquela aventura é uma aventura tanto do jogador quanto do mestre, né? Dos NPCs, dos eventos. Você dizer que é só uma aventura do jogador é assim. Ao mesmo tempo que você está colocando o mestre num altar todo especial, você está endeusando o mestre, ao mesmo tempo você está diminuindo a experiência do mestre em jogar RPG. Então é uma coisa que diminui e levanta e não coloca onde deveria estar, que é ali, ó, pau a pau com o jogador, né? Aí muita gente fala: ai, mas não, o mestre tem que preparar, tem que fazer mapa, tem que bolar coisa no Roll20. Não, você faz isso, né? Existem aí muitos mestres que conseguem preparar o mínimo e fazer aventuras tão boas quanto essas, que tem 200 páginas que você compra na Amazon. Tem mestres que não preparam nada, que vão usando técnicas de improviso, que vão usando oráculos. Então, você leva 16 horas para preparar uma aventura. Legal, que bom que você tem esse tempo, que bom que você tem essa vontade, né? Mas também achar que isso é preciso para mestrar também, né? Vamos evoluir, né? 1974 estava lá atrás. Eu acho que nem naquela época, né?
Tanto é que em 1975 o Gygax lançou uma série de tabelas que permitiam criar dungeons sem preparação. Você rola o dado, vai rolando e a dungeon vai aparecendo na sua frente sem preparação. Então não vou nem dizer que é antiga, né? É mais do que isso. Então, gente, né? Mas tem caído. Eu vejo que só o pessoal mais antigo mesmo, mais cabeça dura, e pessoal que geralmente tem uma resistência contra o RPG solo, que a gente tem falado aqui, que mantém essa definição aí de aventura solo, como é esse tipo de aventura que eu tô falando. E agora, vou falar rapidamente da minha experiência com o Diego, né? Eu comecei com o Diego em julho do ano passado, e a gente tem jogado aí toda semana, de vez em quando alguém fica doente, a gente precisa parar, tudo, mas de maneira geral, com constância, né? E foi muito legal porque, na verdade, a gente se propôs assim, a gente ia fazer aventuras, campanhas bem curtinhas, e cada uma com um sistema. Mas aí, eu propus uma coisa pro Diego, e o Diego topou, que assim, a gente vai fazer em cenários diferentes, com sistemas diferentes, mas essas aventuras elas vão fazer parte do mesmo universo. Então o Diego topou, gostou bastante, mas isso acabou indo além do que a gente esperava. A nossa primeira aventura foi uma aventura introdutória medieval, bem basicona, em que o Diego interpretava um herói assim, né, um herói medieval, honrado e tudo mais, e ia enfrentar uma ameaça sinistra que eram as sombras, logicamente baseado no The Shadow do pessoal lá do The Gamers. Beleza, ele consegue fazer isso, essa foi até agora a única aventura em que o personagem do Diego sobreviveu. Feito isso, e aqui tem um spoiler, Diego, se você está acompanhando eu vou falar qual que é o spoiler, mas só quando chegar no final da descrição. E aí a gente foi para a nossa segunda aventura. O Diego ele disse que ele tinha muito interesse em vampiro, mundo das trevas, que ele estava lendo e tudo mais. Então a gente decidiu fazer uma aventura de vampiro no mundo atual. Só que a gente não estava muito afim de ficar parando o jogo para consultar regra e tudo mais, então a gente resolveu fazer uma aventura de vampiro, só que utilizando as regras do Fangs, que eu particularmente gosto bem mais do que o vampiro. Não o lore. O lore do vampiro eu acho perfeito, eu acho maravilhoso aquilo, ó, amor no coração, mas as regras do Fangs eu gosto mais. Então, o Diego ele criou o Franz, que era um vampiro, era na cidade de Santa Mônica, que ficava circundando Portland, e lá tinha várias intrigas políticas, e do nada começa a acontecer vários eventos, chega uma mulher que se diz um anjo, que é a Aisha, tem o Byron, que é um imortal, que ele não é um vampiro, ninguém sabe o que ele é direito, tem a Lee, que é uma adolescente que é a chefe dos lobisomens e tudo mais, e o Franz ele descobre que ele é a única pessoa que por N motivos seria capaz de impedir que a bruxa do vazio entrasse na nossa realidade. Então, toda essa campanha girou em torno disso, era meio temática egípcia, tinha muita coisa de mitologia egípcia. E no final, o Franz ele não consegue impedir e ele morre em um confronto direto com a bruxa do vazio, numa outra dimensão, numa dimensão sombria, que seria as Shadowlands do Rife the Oblivion, né? E a bruxa consegue entrar no nosso mundo e ela começa literalmente o apocalipse. Esse foi o fim. Aí o Diego queria jogar uma coisa mais pós-apocalíptica, eu gosto muito de cenário pós-apocalíptico, e aí a gente resolveu fazer, aí a gente pegou, eu não me lembro que sistema foi esse, eu ainda acho que era era o Furious Road, né? Que era o sistema Minimal D6, o mesmo do Fang, só que adaptado para o mundo apocalíptico, meio Mad Max, é isso mesmo. E aí o Diego criou o personagem Ted, né, que era um militar aposentado, se passava 80 anos no futuro, e era um futuro apocalíptico porque ele tinha sido destruído com a bruxa do vazio. Então, tudo tinha sido destruído, os governos, as cidades, era aquele cenário bem Mad Max, e em Portland tinha uma igreja, uma catedral, no qual a rainha, a bruxa do vazio, reinava, e o seu principal servo era um vampiro muito malvado chamado Franz. Então o Franz acabou sendo convertido no maior lacaio dela. E aí o Ted, né, o novo personagem do Diego, encontrou o Byron,
o Byron, que é imortal e tudo, e os dois juntos bolavam um plano de que numa cidade abandonada próxima tinha uma base secreta militar e lá dentro havia uma bomba de hidrogênio. Então o Ted queria simplesmente explodir a bomba de hidrogênio no local em que a bruxa do vazio habitava. Ele achava que assim pelo menos ele ia conseguir eliminar essa ameaça e fazer o mundo voltar mais ou menos ao normal. E aí acontece várias coisas, né? Tem vários servos. Essa campanha ela expandiu muito, porque apareceu a família do Byron, que eram outras criaturas misteriosas que controlavam as estações. Tinha uma civilização antiga que tinha uma espada e tudo mais. Essa espada vai ser bem importante no futuro. No final, olha só, no final eles conseguem achar essa bomba, eles conseguem colocá-la dentro de um avião militar, eles sobrevoam Portland, só que quando a bomba não explode imediatamente, né? E aí o Ted ele tenta entrar na catedral para fazer alguma coisa e ele é morto pelo Franz, ou seja, o personagem atual dele foi morto pelo personagem antigo dele. E aí começou interessante. Só que no final a bomba explode. E aparentemente, né, a aventura termina assim, com a explosão de uma bomba de hidrogênio, que terminaria supostamente com a bruxa do vazio. Esse foi o fim da nossa terceira campanha. Na nossa quarta campanha, eu queria muito jogar uma ficção científica muito avançada. E eu queria muito jogar Millennia. Eu adoro Millennia, sou muito fã do Millennia, né? E aí a gente resolveu que ia jogar Millennia. Só que Millennia também tem algumas regras um pouco mais complicadas. As regras de testes, de habilidades e tudo é bem simples, né? Mas combate, uso de tecnologia, tem vários detalhezinhos lá, né? É um sistema simples, mas que tem muito detalhe. Então a gente resolveu pegar um outro sistema que eu não me lembro qual que é o nome. É um sistema hiper minimalista que é assim, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você joga um D6, né? Números pares são sucesso, quanto maior o número par, mais sucesso você tem. Assim, essa é a regra básica. Você, dependendo da situação, você pode jogar 1, 2 ou 3 dados, né? E aí você pega o maior número par, né? E os números ímpares significam insucessos, né? Então foi muito legal. E aí a gente começou. Então essa história ela passava mais de 1000 anos no futuro, né? No cenário atual do Millennia. Então, durante muito tempo teve a dominação dos Phantom, que é uma raça alienígena. Eles entraram num tipo de guerra civil, ao mesmo tempo teve uma praga que dizimou uma grande parte da população da galáxia, mas que depois dessa dominação, a raça humana conseguiu se reerguer, fundando a República, que é uma forma de governo extremamente avançada, só que totalmente baseada na Roma Antiga. Só que, aí começa, aí o Diego criou o personagem Winston, que é um humano geneticamente alterado. Então ele tem uma constituição bem frágil, mas ele tem alguns sentidos mais aguçados do que um humano normal. E ele trabalha como parte da tripulação contratada de naves responsáveis por fazer entregas, cargueiros espaciais e tudo mais. Ele vai de nave em nave. E em um momento ele estava numa nave que estava transportando, entre outras coisas, várias pessoas importantíssimas da parte militar da República, quando ficou-se sabendo que uma segunda praga estava dizimando muitos planetas. Várias civilizações, inclusive, já estavam em vias de desaparecer. E aí, essa nave tinha o comandante e o subcomandante do exército da República, e eles foram instruídos a ir até o planeta Hope. Quem conhece o planeta Esperança, né? Até o planeta Esperança, que foi o primeiro planeta em que a raça humana saiu no lore de Millennia. E eles sabiam que de alguma forma tinha respostas lá, só que eles não revelavam porque era segredo militar. E aí o Franz vai lá e ao longo da viagem ele descobre que na verdade a raça humana ela só saiu da Terra porque havia um grande mal no planeta Terra e eles resolveram mandar esse mal para o espaço. E esse mal, o que era? Nada mais era do que a bruxa do vazio
que estava dentro do corpo da Zoe, que era a princesa de Portland antes de acontecer esse apocalipse. Não se sabe como ela conseguiu aprisionar a bruxa do vazio dentro dela. Só que ela era uma pessoa extremamente perigosa, porque a bruxa do vazio podia a qualquer momento tomar o controle. Então eles mandaram para esse planeta, onde ela se autocolocou em torpor, né? E na verdade é revelado que foi o contato com ela que causou a primeira praga, e que, como a bruxa do vazio estava tentando se libertar, acabou gerando essa segunda praga mais poderosa ainda. Então, eles vão lá tentar encontrar ela, que seria o paciente zero, no intuito de pegar ela e levar para os cientistas para poder descobrir uma cura para essa nova praga, né? Chegando lá no planeta Hope, eles encontram uma base de cientistas de outras raças, aquelas raças malucas de Millennia, que estavam também estudando o paciente zero, só que eles não podiam chegar até lá. E aí o Winston se candidata, então ele vai lá, ele descobre que a paciente zero está dentro de uma construção que lembra muito uma catedral, e que lá está sendo guardada por dois guardiões, o Byron e a Lee, que era a chefe dos lobisomens, né? Acontece várias coisas, ele consegue pegar a paciente zero. Os alienígenas cientistas, eles colocam várias coisas na cabeça da paciente zero e conseguem uma coordenada no espaço-tempo, né? E o Winston descobre que essa coordenada no espaço-tempo é o local em que começou a cadeia de eventos que levou até o que estava acontecendo. Então, eles criaram uma máquina do tempo e aquela nave em que estava o Winston voltou até a noite em que o vampiro enfrentou a bruxa do vazio e não conseguiu destruí-la. E então começou a acontecer várias cenas bem legais, né? Que é o Winston, né, o personagem atual, alienígena do Diego, encontrando com o Franz, o personagem vampiro dele. Só que aí o Franz já estava agindo como um NPC. Se bem que teve algumas cenas que eu dei o controle do Diego para os dois personagens. Foi bem legal. E a história está nesse pé, né? A gente ainda está rolando ela. E Diego, agora um spoiler para você, né? A bruxa do vazio, ela nada mais é do que uma personificação, uma manifestação, a avatarização, sei lá qual que é o nome, das sombras que você enfrentou lá na primeira aventura. Então, todas as histórias são conectadas, e eu faço isso basicamente em todas as vezes que eu mestro uma pessoa para outra. Então é isso, eu queria dar o relato, ficou meio longo, mas enfim, é o que tem para hoje. Convido muito vocês a experimentarem, vale muito a pena. Eu acho que, principalmente para quem não curte muito aquela questão de muita gente jogando e tudo mais, mas quer ter essa experiência mais tradicional da RPG, eu acho perfeito, né? E se alguém perguntasse para mim se eu gosto mais de jogar solo ou jogar assim, olha, a resposta não seria tão óbvia assim, porque eu realmente gosto muito desse tipo de jeito de jogar RPG. Valeu!